quatro filhos da Agadá, é interessante, são 4 psukim que tem na Torá toda, 3 em relação à história da saída do Egito, e um que é lá no Sefer Dvarim, no último livro, quando Moshe Rabbeinu está falando sobre a saída do Egito, lá está o quarto pasuk, que está em relação ao Raham, daqui a gente já aprende a diferença entre os filhos. Sim, os filhos, eles perguntam já no meio da história. O Raham sabe aquele filho que ele sabe prestar atenção na história toda, do início até o final, escuta, depois pensa um tempo, não pergunta logo depois, e só no final ele vai fazer a pergunta dele, uma pergunta com Kormá, uma pergunta, a gente vai ver dentro qual é a diferença entre cada pergunta de cada filho. A gente vê que o Raham, ele não pergunta em relação à história, ele já sabe toda a história, ele já pensou em toda a história, ele pergunta qual que é o objetivo dessa toda a história, o que Deus quer que eu faça em relação a isso. E aí a gente responde na Gadá para ele em relação ao Ficumano, a gente responde a Alachot, as mitzvot, práticas, que esse é o objetivo que Deus tirou a gente do Egito, é fazer a vontade dele na prática. Sim, nós vamos começar um a um. Os 4 filhos representam os 4 tipos de emuná, de fé. Tem o Chacham, vamos começar pelo Chacham, que é o principal. O Chacham é aquele que ele tem emuná em Deus, ele tem fé completa, ou seja, ele tem uma certeza interior que Deus existe. Sim? Ele escuta a Neshama dele falando alto, a Neshama dele, digamos assim, essa coisa correta que ele tem dentro dele, essa voz de fazer o certo, de fazer o bom, ele tem essa voz forte, ele escuta essa voz, e também o Raham, ele é sábio. Ele também, todas essas coisas boas que a Neshama fala, ele pensou nisso, ele vê na prática, no mundo, como que escutar a Neshama, escutar a nossa alma e fazer as mitzvot para deixar a nossa alma feliz, como isso faz bem para mim, como isso faz bem para o mundo, isso faz bem para a minha família. Sim, o Raham, ele tem essas duas partes, também a emuná, a fé interior, esse bom interior que ele escuta, e também o sechel, também a lógica, mas os dois juntos, um não é contra o outro. Depois vem o Rashá. O Rashá é bíblico ao contrário do Raham. Sim, o Arizal, ele pergunta por que está nessa ordem. Teria que estar escrito o Rashá no final e o Raham no início. Por que o Rashá está logo depois do Raham? Explico o Arizal porque aqui está em Havrutot, está em duplas, que um vem ajudar o outro. Sim? O Rashá, já que ele é exatamente o contrário do Raham, ele não tem esse bom interior, essa certeza interior, ele não acredita em Deus. E não só isso, ele também tem todas as lógicas contra que Deus existe. Contra a Torá, contra a Israel. Sim? É exatamente o oposto. E Bidiuk precisa do Raham, assim, Faro Arizal, precisa de uma pessoa, não pode qualquer pessoa ir falar com esse Rashá, senão pode acabar sendo influenciado e também não vai adiantar. Precisa de uma pessoa com muita força, muita emuná, muita sabedoria, para ir falar com esse Ben Rashá. Então o Rashá, que nem a gente falou, ele não só ele não tem emuná, ele não tem fé interior, ele não escuta a Neshama dele, Birlal, a Neshama dele já está calada, quase morta, e ele tem essa parte lógica contra a emuná, e não só isso, essa parte lógica, a princípio, não é tão lógica assim. Ele tem todas as shitot dele, como que a fé é cega, e como que isso aqui não é bom, mas isso aqui a gente sabe que Deus que criou o mundo, ele sabe qual que é bom para o mundo, ele sabe qual que é bom para a humanidade, e tudo isso não é lógica. Toda essa chokhmah, essa sabedoria do Rashá é imaginação. Sim, mas ele não é... Ele pergunta, e depois a gente vai ver exatamente o que ele pergunta, do jeito que ele pergunta. O terceiro é o Tam. Tam tem quem traduz ingênuo, quem traduz pleno. Em relação a Yaakov, está escrito que Ish Tam Yoshev Alim, ele era uma pessoa
não ingênua, ele era uma pessoa completa, sim? Uma pessoa, tam significa uma pessoa que ele é de ingênuo, não ingênuo de bobo, ingênuo de, ele, ele aceita tudo, digamos assim. O pai dele pede, ele faz. Não é uma pessoa ingênua, é uma pessoa, digamos assim, ele tem um bom interior, puro, ele é puro, digamos assim. Vamos traduzir assim. O Tam é a pessoa plena, uma pessoa pura, que ele não tem o sechel, ele não tem a lógica que nem o Chacham, ele não entende muitas coisas, mas ele, pelo menos ele tem um bom interior, que ele vai atrás desse bom interior, ele concorda, escuta isso e vive através disso, sim? Vive através dessa voz da Neshama, da Emuná. E, por último, tem o Sheino de Elishol, que não sabe perguntar. Aqui, ele não é rachá, sim, ele não é perverso, ele não tem uma lógica contra, mas ele não tem nada a favor. Ele, digamos assim, parvo, ele é neutro. Esse neutro, para nós sábios, é o pior. Porque é o pior? É aquela pessoa que ele nem para pensar na vida. Ele nem para perguntar qual que é o objetivo do mundo. Por que a gente está aqui? O que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo na vida? O que eu quero construir na minha vida? Tirando ele, chola aquela pessoa que ele é só, digamos assim, material, só efker, digamos assim, só vida leva eu, e eu só quero tudo permitido, e só prazeres materiais. E essa pessoa não pensa no sentido da vida, não pensa nos valores da vida, não busca isso, sim? E essa pessoa realmente ele está a caminho de virar achá, se a gente não salvar ele. Por isso que a mesma resposta, a gente vai ver na Haggadah, a mesma resposta que você dá para o Rashá, você também dá para o Shinon Delishon. Sim? Porque os dois estão nesse caminho e tem que tomar muito cuidado. Agora vamos entrar, só entre parênteses, os Sfat Emet, agora que a gente vai estudar cada um em um. Dentro dos Sfat Emet ele fala que também cada pessoa, cada ser humano, ele tem os 4 filhos dentro dele. Sim, ele também tem uma parte Raham, uma parte que ele quer perguntar, ele quer se interessar pela religião. Ele também tem uma parte Irachá, que ele tem perguntas de contra. Ele também tem aquele tama, aquela parte pura que ele faz por bom coração. E também tem aquela parte de só material, não quero pensar em nada, etc. Sim? Então vamos mergulhar dentro dos 4 e entender o que acontece aqui na Haggadah. Qual que é? Porque cada filho pergunta de uma forma, responde de outra forma, sim? Então, primeiro o Chacham. O Chacham, ele é aquele filho que na pergunta dele dos Psukim, que daí aprende do Chacham, ele pergunta o que são esses Chukim e Mishpatim que Deus, o nosso Deus, deu para vocês, sim? Ele, aqui na pergunta dele, você já vê que ele não está perguntando qual que é a história, que nem já falou, qual que é a história da saída do Egito, ele quer saber qual que é o objetivo dessa história. Na prática, o que sai disso? Qual que é o objetivo? O que Deus quer de mim? O que eu posso fazer na prática para fazer a vontade de Deus que me tirou do Egito? Sim, ele quer saber qual que são as mitzvot, Hukim Mishpatim, as leis. Sim, ele fala do nosso Deus. Ele recebe o Malchut Shamayim, ele recebe Deus é meu Deus. Isso aqui, você já vê que ele está no bom caminho. E a resposta que a Torá dá para ele lá em Sefer Dvarim é que Deus ordenou fazer todos os hukim para temor a Deus, etc, etc. Quer dizer, está escrito explicitamente a palavra la'asot, fazer, no ato. E na Haggadah, na nossa Haggadah, que a gente responde para ele, alachot afikoman, as leis do afikoman. Ou seja, a afikoman é a última coisa que a gente faz no Lila Seder. A gente não só, assim explica, não só a afikoman, a gente explica todas as alachot. Ele quer saber todas as alachot do Lila Seder, desde o início até o final. Sim, também a afikoman é de Rabanan, ele é minucioso em cada alachá. Então, esse é o nosso Chacham, que ele também tem a emuná dentro e também tem fora, ele quer fazer. Urachá, na pergunta dele, está escrito na Torá, Vayaki yomru alechem benechem. Yomru quer dizer, vão falar. Não está escrito que ele vai perguntar, o Urachá ele não pergunta. Quem pergunta, espera uma resposta. O perverso, ele não pergunta, ele só fala.
ele só joga, ele só critica, digamos assim. E mesmo se você tentar responder, ele não vai querer nem escutar. E se ele escutar, não vai entrar. Sim? Por achar, que nem a gente falou, a alma dele já está totalmente em silêncio. E ele toda a lógica dele é contra. Então, assim está escrito na Torá, Serashon Kiyomru, que ele fala, ele não pergunta. E na Haggadah, a resposta, a pergunta que ele faz é Ma avodah zot lachem. O que é esse trabalho? Sim, ele já fala, o yachas dele para Torah e Mitzvot é um trabalho, é um esforço, é um peso. Sim? Assim ele vê a Torá de Mitzvot, ele não vê isso como fazer a vontade de Deus, como um bom para mim, um bom para o mundo, com a vontade do Criador. Ele vê isso aqui, que trabalho é esse? Sim? Contam que uma vez uma pessoa que perdeu um objeto. E aí falaram, esse aqui é objeto, esse é um saco grande, pesado. Ele falou, não, não, não. Esse objeto grande e pesado, está pesado? Não, não é esse meu objeto. A Torá, nosso objeto não é pesado. Não é difícil, sim? Então, em relação ao Rashá, o que mais a gente pode falar sobre o Rashá? A resposta da Haggadah. A resposta da Haggadah para ele é que a gente não responde para ele. Você vê que na resposta você não fala para ele, você fala, tá escrito em terceira linguagem. Quer dizer, você não fala para você, e sim para ele. Ou seja, naquele momento você olha para o Sheinon de Elishon, porque não sabe perguntar, e responde que as mesmas respostas, Bavur Zé, você responde para o Sheinon de Elishon. Não responde para ele. Só está escrito que aqui é Shinav. Você bate nos dentes dele. Tem aqui pessoas que ficam assustadas com a Torá, o quê? A Torá vem violente, não sei o quê. Não, aqui é um machal, é um exemplo de os dentes, digamos assim, é a barreira. Sim? Você tenta tirar a barreira, você não tenta responder. Responder não vai ajudar, você tenta tirar, buscar qual que é a barreira que impede ele de entender, porque ele tem cabeça. Ele pensa, mas ele tem alguma barreira, então a gente tenta procurar a barreira para quebrar essa barreira. Realmente tem que quebrar uma barreira difícil. Em relação ao Tam, é interessante. Ele pergunta Mazot, o que é isso? Sim, ele não pergunta demais. Ele não tem sechel, ele não pensa muito, ele só quer saber, ele recebe a Torá e quer saber o que é isso. Não importa o que é isso, eu vou fazer, mas o que é isso? Em relação aos psukim do Tam, é interessante que são os psukim de Peter Hamor, que é a mitzvah o primogênito do burro, que nem tem o primogênito do ser humano, tem que dar pidyon ben, assim também Peter Hamor tem que fazer uma, digamos assim, salvação, e o Hamor é de Homriut, é de material. Assim também o Tam, essa Timimut, essa plenitude que ele tem do interior dele, é muito, muito importante para santificar a Homriut, o material. Isso não é dele, que nem a gente falou, é essa parte que a pessoa realmente não tem nenhuma vontade, não tem nenhuma pergunta, não tem nenhum objetivo na vida, só quer tudo permitir, só quer prazeres. Isso aqui é um problema. E a resposta é Bavur Zé Hashem Otzim Mitzrayim. Quer dizer, Bavur Zé, fala nossos sábios, Matzah Umaror. O que quer dizer Matzah Umaror? Matzah Umaror significa, Maror é amargura, e Matzah tá livre, sim? Quem não sente a amargura, significa que ele não está livre. Uma pessoa livre significa que uma pessoa que, do jeito que ele está amargo. A escravidão é amargo para ele. Sim? Por isso que a gente come o maror no Leila Seder, para mostrar isso aqui é amargo, isso aqui não é para gente, não matim para gente, não combina. A gente tem que estar fora. Sim? Shonandel Shoj está querendo mostrar para você, você não pergunta, você é só prazeres materiais, isso aqui não combina com você. Para você ser livre, você precisa de matzah, você precisa de perguntar um pouco e estudar a Torá. Outro tipo de filhos, tem quem explica que são 4 shlavim, 4 níveis que a pessoa tem durante a vida dele. Sim? Quando ele é bebê, ele é Sheinon Delishon. Quando ele vai crescendo, ele é Tam, ingênuo. Vai crescendo mais, ele fica um pouco rachá. E depois, quando ele chega na maturidade, ele já está Raham.
em Masechet Avot, na ética dos pais, traz 4 tipos de alunos que sentam para estudar dos Chachamim. O primeiro tipo é o funil. Funil, para quem não sabe, é aquele utensílio que é aberto assim e fica assim. E ele é aberto dos dois lados. Tem o funil, tem a esponja, tem o filtro e tem a peneira. Sim, o funil aqui a água passa de um lado para o outro, quer dizer, ele não pega nenhuma água, entra em um ouvido e sai pelo outro. A esponja é que ele pega tudo, né, sem entender direito o que é cada coisa. O filtro, ele já faz diferença, mas a diferença do filtro e da peneira é que o filtro ele pega a coisa ruim e sai o bom, que é o urachá, e a peneira ele pega o trigo e a coisa ruim sai. Assim também, o primeiro é o funil, que é o xenô dele, ele não sabe perguntar. É a criança quando está, nem criança, bebê, digamos assim, que não você fala com ele, ele nem está entendendo o que está falando. Depois ele vai crescendo, ele fica mais ingênuo, tá? Aí é a esponja, tudo que você fala ele repete, mesmo que ele não entende nem o que você está falando. Depois vem a adolescência, aí fica um pouco rachado, fica um pouco perverso, que é ele quer pegar a peneira, ele pega exatamente as coisas ruins que tem. Tem o bom e tem o ruim, ele vai, busca exatamente, vai do contra, digamos assim. E, no final, se ele conseguiu vencer a adolescência, ele consegue ter um pouco mais de sabedoria com a experiência dele, e ele vira uma peneira. Uma peneira que, ele, ao contrário, ele pega o bom das coisas e joga fora o ruim. A pergunta é, será que a gente ama o filho em todas as épocas da vida dele? Sim, com certeza. Um filho, o amor de um filho sempre vai ser, isso são Arba Banim, o Rashá, o perverso nunca deixou de ser filho. E mesmo que ele está nessa época de adolescência, a gente sempre vai amar ele. Assim também a Gemara em Kiddushi fala que Am Israel são, o povo de Israel são os filhos de Deus. Sim, os filhos de Deus significa que mesmo que tem quem não estuda nada, tem quem estuda um pouco, quem é perverso, tem quem é sábio, Deus ama todo mundo. Ah, mas a Gemara fala lá, traz prova, tem lá uma coisa na Gemara, que bani. De qualquer forma, são chamados filho. Filho é filho. Não importa o que aconteça, sempre vai ter o amor de filho. E a Gemara traz alguns exemplos de psukim. Um é de tolo, mesmo que eles são tolos, está de acordo com o Shimon de Elishor. Mesmo que ele não tenha muná, é o tam, o ingênuo. Mesmo que eles são rechaim, de acordo com o rachá. Mesmo que todos esses três sempre vão ser filhos. Óbvio, o Raham vai ser sempre filho. Essa é a primeira coisa que a gente aprende na Haggadah, que tem todos os tipos de filhos. Tem também na mesma pessoa, no desenvolvimento dele, tem várias etapas. A gente vai amar o filho sempre, sempre, sempre. Sempre vai ser chamado filho.